Bom dia, bem-vindas, bem-vindos a todos os conectados hoje. Vamos dar uns minutinhos para que todos se pudessem conectar. Bem-vindas todas, bem-vindos todos. Estamos esperando o resto dos participantes. Vamos dar uns minutinhos mais. Bem-vindas especialmente às empresas selecionadas e participantes do Challenge de Acesso de Cadeias de Valor. As 6 empresas que foram selecionadas pelo Apex e pelo Connect Américas para receber assistência técnica do programa, que hoje estão tendo a última masterclass, onde estaremos falando sobre como se preparar para uma rodada de negócios internacional e uma missão comercial. Bem-vindas elas, bem-vindas todos. Vamos esperar somente um minutinho mais e começamos esta palestra, esta masterclass do dia de hoje. Agora sim, bem-vindas. Vamos dar começo à nossa quarta masterclass, o desafio de acesso às cadeias de valor. Obrigadas pela conexão. Eu gostaria de me apresentar, porém muitas das empresas aqui conectadas já me conhecem, mas gostaria de me apresentar para aquelas e aqueles que estão entrando em contato pela primeira vez, como Connect Américas. Meu nome é Maria Florência e conjuntamente com a Daniela aqui conectada, fazemos parte do BID, que é o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Concretamente, estamos na equipe de Mulheres Connect Américas, uma iniciativa que foi lançada pelo BID no ano 2016, com a intenção de fomentar, de potenciar, de conectar empresas lideradas por mulheres na toda a América Latina e o Caribe. E desde esse momento o banco assumiu um forte compromisso na visibilização e também a redução de disparidades de gêneros
entre homens e mulheres no mundo dos negócios. Trabalhamos muito diariamente para conseguir isso. Hoje queremos falar sobre umas das ferramentas que o programa tem, que é o desafio ou o challenge de Mulheres Conecte Américas, que foi lançado o ano passado, que continuou este ano e que vai continuar o próximo ano. Anualmente, o desafio, o challenge, tem uma temática diferente. O ano passado foi transformação digital. Este ano está sendo acesso às cadeias de valor e o próximo ano será o acesso a financiamento. O programa tem diferentes etapas. Uma delas é a capacitação. É por isso que hoje estamos nesta masterclass. Eu gostaria de agradecer o Ferri, que é um dos consultores que está fazendo assistência técnica para as 6 empresas brasileiras que foram selecionadas neste ano. Obrigada, Ferri. E entre o ano passado e este ano, mais de 1.700 empresas foram capacitadas em transformação digital e acesso às cadeias de valor, das quais 256 são brasileiras. Mas gostaria de destacar o trabalho que estamos fazendo com nosso parceiro brasileiro, que é a Apex, que é um protagonista destacado deste challenge. Obrigada hoje, Mayra, Ana Laura, Darla, por acompanhar não somente com a divulgação do challenge, mas principalmente com a seleção das empresas e também hoje sendo palestrantes. Ana Cláudia e Darla são especialistas do programa de Mulheres e Negócios Internacionais de Apex Brasil, e hoje vamos estar falando sobre como se preparar para uma visão comercial, para uma rodada de negócios internacional. Então, bem-vindas, meninas. E antes de passar a palavra para vocês, gostaria de mencionar que ao final da apresentação vamos ter um tempo para perguntas e respostas. Então, se você tiver alguma, pode escrever no chat. Agora sim, obrigadas. Finalmente vou compartilhar só por um minutinho o flyer para que vocês possam ter a informação de como se conectar a Conecte Américas. Aí, só por um minutinho, e mientras as meninas começam a falar, essa é a nossa informação de contato. Convidamos todos se conectar, se cadastrar e possam conhecer mais sobre as ferramentas que o VIT tem para mulheres. Todas são gratuitas, todas são muito fáceis de usar. Então, dito isso, bem-vindas, meninas, bem-vindas, Ana Cláudia Barbosa e Darla Calegaro, e obrigadas pela participação da Apex. Certo, então vamos iniciar aqui esse bate-papo, gente. Aqui vai ser mais, primeiro, muito obrigada pelo convite, é uma honra poder conversar com vocês. Nós não somos professoras, então a gente não vai dar uma aula para vocês, mas a gente vai falar da nossa experiência, tá? Dos anos aí que a gente vem trabalhando, tanto eu quanto a Darla, no contato com empresas brasileiras e compradores estrangeiros. Então, vou me apresentar rapidamente. Meu nome é Ana Cláudia Barbosa. Eu tenho 20 anos trabalhando na Apex. Previamente a isso, minha formação é jornalismo, olha só, não é comércio exterior, é jornalismo, e trabalhei muitos anos como jornalista em grandes mídias, revista Veja, jornal o Globo. Nunca trabalhei em TV, trabalhei em rádio, trabalhei em jornais locais, Correio Brasiliense aqui em Brasília, não sei se todos conhecem. Fui correspondente no exterior, trabalhei para Reuters, morei alguns anos fora do Brasil, então escrevia para diversas publicações brasileiras.
Quando voltei para o Brasil, fiquei 7 anos trabalhando numa ONG grande, eu não sei se todos conhecem, que é o WWF, a ONG do Panda, World Wildlife Fund. 7 anos no WWF, que tem escritórios em mais de 90 países. Então, ali eu já tinha muito contato com empresários, empresas, público diversos ali, de diversos países que investiam e tinham interesse na questão da sustentabilidade no Brasil. Trabalhei em embaixada. E aí entrei para a Apex Brasil há 20 anos atrás e foi muito bom, porque trabalhar na Apex, ele possibilita uma variedade de atividades muito grande e é muito bom, muito gratificante quando a gente vê as empresas brasileiras que vão se convertendo a exportadoras e elas, de alguma forma, vão aprendendo a exportar ou já exportam, mas começam a exportar mais. E óbvio que isso traz um benefício muito grande para a economia do país. Então, é muito bom realizar esse trabalho. E aí, na Apex, gente, eu trabalhei em diferentes áreas, né? Como minha formação inicial era jornalismo, então eu montei a área de comunicação da Apex, e aí, inclusive, professora, eu fui professora, há alguns anos eu não estou dando aula mais, tem uns 3 anos que eu parei de dar aula, mas eu era professora de comunicação internacional, tanto para graduação quanto para pós-graduação, principalmente pós-graduação. Então, eu dei aula também eu tenho um mestrado em diversidade cultural, vou falar muito de diversidade cultural aqui para vocês. E então, assim, esse conhecimento, vou marcar meu tempo aqui só para não ultrapassar muito. Então, assim, na Apex Brasil, o forte da Apex Brasil é a promoção comercial. A gente tem um braço de promoção comercial, a gente tem um braço de investimentos. Na Apex, hoje, eu estou na gerência regional, já trabalhei na área de competitividade, hoje eu estou na gerência regional, que é a gerência que é responsável ali pelos nossos escritórios no Brasil e pelos nossos escritórios no exterior. Mas ao longo de todos esses anos, eu participei de muitas feiras, muitas missões, seminários, então, rodadas de negócios. Então, nesse dia a dia desse trabalho, que é o que eu vou tentar trazer aqui para vocês, vou acompanhar aqui alguns bullets. O que acontece? A gente sabe que existem, toda vez que a gente vai fazer eventos e tal, a gente sabe que nós temos nesses eventos empresas brasileiras que já têm uma experiência grande, que já são exportadoras, e elas já estão numa categoria uma categoria superior de que elas já têm um preparo para o comércio internacional. E nós temos empresas iniciantes que estão começando a se capacitar, estão participando das primeiras feiras, dos primeiros eventos. Com o comprador é a mesma coisa. A gente tem comprador altamente capacitado, que representa grandes empresas internacionais, grandes stores, essas lojas de departamentos, grandes redes. E nós temos compradores que estão iniciando esse trabalho. São todos compradores, então nós vamos considerar todos como compradores. Especialistas, aqueles que falam 2, 3 línguas e são muito diretos, e aqueles compradores que também estão ali nesse início de carreira. Então, o que é importante para a gente? A gente tem que estar preparada para qualquer um dos 2 compradores, porque a gente quer vender e eles querem comprar. Então, o que é uma questão importante nesse encontro entre vendedor e comprador? Lembrando que nós somos os suppliers, nós somos as empresas que vai levar os produtos de interesse desses compradores. Preço. Preço é o que gere, é a base para tudo. Vocês, empresárias, quando vocês vão procurar o fornecedor de vocês vão espremer esse fornecedor, vocês vão tentar o melhor preço, seja para a quantidade que vocês estão comprando, para o tipo de produto que vocês estão comprando, para o tipo de matéria-prima, de repente, que vai compor o seu produto. Mesma coisa o comprador internacional, ele vai espremer vocês porque ele vai querer o melhor preço para atender aquele público dele. E o comprador, principalmente aqueles que já estão mais preparados, mas de uma forma geral, o que o comprador, quando senta na sua frente, ele quer saber? Você pode adaptar o seu produto, seja no sabor, seja no ingrediente usado, seja na validade, no tamanho, na embalagem, porque nem sempre o produto que você está levando para ele, seja um produto alimentício, seja um móvel, seja um sapato, uma roupa, de alguma forma ele vai
ele está com o público comprador dele na cabeça. Então, ele pode gostar do seu produto e ele vai querer saber qual é a adaptação que você pode fazer para atender o interesse dele. Então, ele vai estar sempre perguntando isso e vai estar sempre casado com o preço do produto. Nunca sente na frente do comprador, já aceite o preço, já diz, esse preço está bom, porque você tem que fazer as suas contas, você tem que saber como que você vai, qual é o custo para mudar um produto, para adaptar um produto, ou como é que você vai entregar esse produto. É na porta da sua fábrica, é no porto do país para onde está indo, é na porta deste comprador. Então, o preço é algo que você começa a negociar quando você senta com ele, mas você vai fechar esse preço depois, inclusive quando você souber qual é a quantidade de produto que aquele comprador tem interesse, tá? A maioria desses compradores, é muito difícil falar direto com o comprador, eu digo o dono do estabelecimento. Então, o comprador, na maioria das vezes, ele vai ser um intermediário entre aspas. Por quê? Ele é a empresa que vai distribuir o produto, que vai adquirir o produto e entregar para a rede de lojas, de supermercados, de restaurantes, seja lá o que for que ele tenha como clientes dele. Então, óbvio que é possível contatar direto, participar de um evento, e, por exemplo, o nosso escritório nos Estados Unidos tem projetos muito específicos, que são empresas brasileiras que vão ter contato, por exemplo, com rede de hotéis, porque os hotéis têm diversos interesses. Imagina num hotel, a quantidade de produtos que um hotel tem que disponibilizar para os seus clientes. Então, você consegue falar direto com um representante de uma rede hoteleira, com um dono de um supermercado ou de um hipermercado, com um gerente ou um diretor de compras de uma loja de departamentos. Então, isso é possível, mas na maioria das vezes você vai estar conversando com alguém que está comprando e está distribuindo para lojas de pequeno porte ou de médio porte no país de interesse, tá? Então, fique com isso em mente também. O perfil cultural, aquilo que eu falei, né? Eu tenho essa formação aí do meu mestrado, eu trabalhei muito essa questão da diversidade cultural. Gente, cultura, as diferenças culturais, elas podem ajudar muito e elas podem atrapalhar muito. Então, quando você vai encontrar com o comprador, seja numa feira, seja numa missão comercial, seja numa rodada de negócios, você precisa entender aquele comprador, da onde que ele é? Ele é de um país árabe, ele é europeu, ele é americano, qual é o pensamento deste comprador? Então, a gente tem algumas coisas básicas, o que não é a ferro e a fogo e vale para tudo, mas a gente tem algumas coisas básicas, a gente sabe que os europeus, eles são muito organizados, e eles gostam de sentar na frente de uma empresa que vai vender para eles, que seja organizada e que esteja preparada. Então, ela tem que conhecer os termos de negociação, ela tem que conhecer aquilo que é importante para o mercado europeu, que é a questão da certificação, da sustentabilidade. Para alguns produtos, madeira, móveis, alguns alimentos, alguns produtos, por exemplo, médicos hospitalares, coisas assim, o comprador europeu, ele quer saber se você tem certificação. Se você não tem certificação para o mercado europeu, ele nem conversa com você. O alemão, por exemplo, é muito rigoroso com isso. Então, é importante conhecer esse perfil. Saber, por exemplo, países mediterrâneos são países que gostam mais de um relacionamento, de um contato pessoal. Os americanos, a gente sabe que eles são muito pragmáticos, então eles querem falar com alguém que decide. Ele quer sentar, e aí, na hora que ele começa a discutir algumas especificidades do produto, algumas entregas, tempo de entrega, valor, ele quer alguém que decide, porque se ele for falar assim, eu tenho que conversar com o meu gerente, eu tenho que conversar com o dono da loja, ele já vai perder a paciência, porque ele é pragmático, ele é rápido, ele tem ali 20, 30 minutos para conversar com você, todo mundo quer vender para o mercado americano, e os compradores americanos sabem disso, então ele quer alguém que senta na frente dele e que ali, não que vai tomar decisão já de venda naquela hora, mas que já vai entregar para ele, já vai
elucidar todas as dúvidas que ele tem aí. Os árabes, a gente tem que se lembrar que tem uma questão religiosa muito forte para países árabes, então é importante a gente respeitar essas particularidades religiosas dos países árabes. O leste europeu, Rússia, países ali desta região, eles já são mais distantes, mais frios. Os latinos, óbvio, estão muito próximos da gente, tem inclusive a facilidade da logística, eles já conhecem um pouco do Brasil. Asiáticos, hoje em dia, querem muita questão, eles gostam muito, eles estão com uma coisa de saudabilidade muito forte e muito a questão de produtos que vão encaixar para o bem-estar da sua população, do seu cliente, seja em termos de roupa, de sapato, de alimentos, de móveis, de qualquer coisa, para eles essa questão fala forte. Importante para o mercado asiático, e-commerce. Pensem o e-commerce como uma possibilidade de venda importante, porque muitos produtos chegam no mercado asiático pelo e-commerce e não diretamente. Há um mês atrás, a gente fez um projeto de mel em São Paulo, trouxemos vários compradores de diferentes países, eram 8 compradores de diferentes países. Tinha um comprador de Singapura, 2 compradores chineses. O comprador chinês, ele queria o mel, e o mel entra no mercado chinês, só para vocês terem uma ideia, sempre via e-commerce. E muitas vezes o asiático, ele é uma negociação um pouco mais longa, um pouco mais demorada no sentido de detalhes, de troca de informações até o comprador tomar uma decisão. Mas quando é o dono do negócio, quando ele é o dono do próprio negócio, o dono do negócio é sempre pragmático, tá? Ele sabe quanto que ele quer gastar, ele sabe exatamente o que ele quer. Então, se não é a pessoa que está comprando para distribuir, é o dono, não importa a nacionalidade, ele vai ser pragmático. Então, só para vocês terem uma ideia, a gente tinha esse comprador de mel, que inclusive não falava inglês, ele só falava chinês. Mas ele era um grande comparador, então foi importante a gente ter, e a Apex sempre faz isso, quando a gente tem esses grandes comparadores com uma ótima oportunidade de compra, a gente contratou um tradutor chinês-português para estar acompanhando esse chinês. E nós fomos a Botucatu, numa feira de mel. Nós fizemos rodadas de negócio em São Paulo, fomos a Cotia, fomos a Sorocaba, falar com algumas cooperativas, e lá em Botucatu tinha uma feira de mel. E tinha essa cooperativa que vendia, só para vocês verem, olha que curioso. Essa cooperativa estava vendendo favos de mel numa caixinha de acrílico. O comprador que está comprando mel, principalmente os europeus, eles querem em bulk, que é o mel a granel. E lá eles vão separar, vão engarrafar, e seja como for. E o comprador asiático também, que ele compra o produto final, ele estava muito interessado em própolis. Os chineses adoram própolis. Quando aquele comprador chinês sentou, e era um bate-papo, não era nem para comprar, porque eram cooperativas, então era mais para ter ali um conhecimento do produto. Quando ele se deparou com aquela caixinha com favo de mel, ele enlouqueceu, ele queria aquilo, e ele dizia para o presidente da cooperativa: quantas caixinhas você tem, porque eu quero comprar todas elas. E o presidente da cooperativa dizia: eu só tenho 60 caixinhas. E ele dizia assim: não, mas eu quero as 60 caixinhas, eu vou comprar as suas 60 caixinhas e eu quero que você me entregue. Só que, óbvio, era uma cooperativa que não tinha a quantidade que o chinês queria, porque, óbvio, o chinês compra numa quantidade sempre muito grande, muito absurda para os nossos padrões. Não teve problema, ele gostou tanto do produto que eles começaram a negociar ali, e o que eles combinaram foi, em 2 anos, a cooperativa teria 2 anos para se preparar, para começar a entregar numa quantidade mínima que aquele comprador queria. O comprador vai investir na cooperativa, investir financeiramente na cooperativa, para que ela entregue o produto na caixinha adequada do jeito que ele quer, favos de mel para os clientes dele. Ou seja, de uma conversa que seria uma conversa informal e não exatamente uma rodada, porque ali não era a parte da rodada, era mais para eles conhecerem os diferentes produtos e a capacidade produtora do Brasil, já gerou negócios, e a cooperativa, óbvio, seguiu conversando com eles para chegar a um contrato adequado. Então, esse tipo de surpresa boa pode acontecer com qualquer uma de vocês, estejam sempre preparados para isso, tá? Então, assim, quando você vai para uma rodada, para uma missão, e você, óbvio, se é uma feira e o comprador está passando
stand e é uma coisa casual, tudo bem. Mas se você já sabe que você vai encontrar com aquele comprador, fica atenta de pesquisar o comprador, porque você sentar com o comprador e você falar: ah, como que é como é que você compra? Como é que é a sua empresa? Você compra de quais países? Você está perdendo tempo na conversa, porque geralmente você tem ali de 20 minutos a meia hora para conversar. Então, pesquisa, entra no site, porque a Apex, quando a gente faz as rodadas, por exemplo, a gente passa quem são os compradores que a gente está trazendo ou que a gente vai proporcionar a agenda com vocês no exterior. Já entra no site da empresa, já olha, já vê de quem que ela compra, mais ou menos quem é o cliente daquela empresa, já vai para a conversa tendo na sua mente qual é o perfil daquele comprador. Isso vai ajudar muito, isso é fundamental. E vai te economizar tempo numa conversa que o comprador quer saber de você, e você já sabe você já o conhece, pelo menos online, pelo menos através, inclusive até de matérias jornalísticas, porque vocês podem dar um Google e descobrir isso, tá? Voltando ali à questão do preço, lembrando, por que que o preço é importante? Porque aquele comprador, ele está adequando, ele precisa adequar a expectativa do consumidor. Então, o consumidor dele, seja uma loja, seja um restaurante, seja o consumidor final, ele tem uma expectativa de preço e ele vai estar naquele range de preços ali. E ele já vai ter uma ideia do valor médio da categoria que o seu produto vai se encaixar. Então, ele vai fazer um dever de casa quando ele vier conversar com vocês, tá? Ou quando vocês estiverem em algum momento no exterior conversando com ele. Então, é importante ver isso. Uma coisa que a gente esquece, acordos bilaterais. O Brasil tem acordos bilaterais com vários países. E o acordo bilateral, muitas vezes, ele facilita uma questão de barreira que pode incidir no seu preço para cima ou para baixo. Então, se tem acordo bilateral, certamente vai facilitar para você, muitas vezes, fazer o exercício de precificar o seu produto, às vezes dando a possibilidade de um preço mais competitivo, porque o acordo vai ajudar nisso. Então, o site do Itamaraty tem lá com quem o Brasil tem acordo e um descritivo dos acordos que você vai conseguir avançar, às vezes, na sua exercício de preço para ter, às vezes, um preço melhor, tá? O comprador, ele quer sempre uma boa proposta de valor, porque o comprador, ele também tem os competidores, os concorrentes dele no país. Então, se ele enxerga uma boa proposta de valor no seu produto para ele, isso é importante para ele sair à frente ou para ele competir no seu mercado interno. E o storytelling. O storytelling é muito valorizado, talvez não tanto no mercado americano, mas no mercado asiático é valorizado, no mercado europeu é valorizado, porque o consumidor vai ter interesse nisso. Então, você contar a história do seu produto, da sua fábrica, é legal. Tenha sempre... se você não consegue levar o seu produto para ele degustar, se você vende máquina, por exemplo, foto, o comprador gosta, ele vai querer ver fotos, ele vai querer ter uma noção do porte da sua empresa, quantos funcionários você tem, se você já exporta para algum lugar, então tudo isso vai fazer muita diferença, dar um pouco desse sabor, desse cheiro, desse contato com o produto, e o comprador vai querer ter isso ali, faz bastante diferença, tá? E aí, finalizando, gente, lembrar sempre a questão dos acordos ou das barreiras, ou exigências alfandegárias, certificação, como eu falei antes, às vezes a certificação ela faz toda a diferença para esse mercado europeu, tá? E aí, já nessa parte final, vestuário. Então, assim, você vai para um encontro de negócios, então tá com um vestuário ali adequado, confortável para você, e que seja uma coisa discreta, porque você não sabe exatamente o que que aquele comprador, qual é o perfil daquele comprador. Ter cuidado com gafes, a questão de, às vezes, uma piada, uma coisa que pega mal. A gente estava com uma compradora da Romênia, agora esses dias, e aí a pessoa dizia assim: ah, Romênia é o país do Drácula.
para a romena isso não era engraçado, entendeu? Então a gente tem que ter cuidado, às vezes, porque alguma coisa que é engraçada ou que é leve para o brasileiro não é leve ou engraçada para o outro país. Assim como algumas vezes as pessoas fazem piadas a respeito do Brasil que a gente não gosta de jeito nenhum. Então, sempre um pouco de cuidado com isso. E por fim, pense no canal de negociação, de conversa que você vai ter, porque você saiu ali daquele encontro, como que eu converso com você, comprador? Você prefere e-mail? Você prefere um WhatsApp? Você prefere por telefone? O WhatsApp é muito prático para a gente. Não é prático para algumas nacionalidades, alguns países, não vale o WhatsApp. Na Ásia mesmo a gente sabe que eles não usam o WhatsApp, o europeu não gosta muito de WhatsApp, então procura saber qual vai ser o canal mais confortável para você seguir conversando com aquele comprador. Então, basicamente isso, gente, acabou meu tempo aqui, eu poderia falar bem mais, mas eu vou ficar super à disposição para tirar dúvida de vocês. E aí passo a palavra aí de volta ou passo direto para a Darla, ou para quem quiser dar a continuidade, a nossa amiga do Connect Américas. Nossa, eu acho que sobrou pouco para mim falar, né, Flor? A Ana é Você vai lá o maravilhosa. que elas precisam do... Eu falei da perspectiva do comprador, vamos lá como é que as empresas precisam se virar. A Ana é muito maravilhosa. Tudo bom, gente? Meu nome é Darla, é uma alegria enorme estar aqui com vocês. Eu estou há 8 anos na PEC, sempre na área de eventos. Meu currículo é um pouco diferente da Ana, eu permeei 3 instituições, eu trabalhei na área educacional, como gestora de atendimento ao público da Rede Marista aqui em Brasília. Eu trabalhei durante 12 anos na Associação dos Auditores da Receita Federal. Eu sou arquivista de formação, de base de faculdade, mas eu tenho algumas pós na área de comunicação, na área de gestão de eventos e na área de produção. Então, eu vim dividir aqui um pouquinho com vocês o outro lado, assim, como a gente monta as coisas e como a gente espera que vocês que chegam numa rodada ou numa missão internacional estejam preparadas, que casa muito com o que a Ana falou, que é a necessidade de você se apresentar para o seu comprador. Então, assim, para uma rodada de negócios, a gente, antes de começar aqui, a gente estava conversando muito. A Ana falou assim, estudem os seus compradores. Aqui na PEX, a gente sempre encaminha as agendas com antecedência, então as pessoas que participam das nossas rodadas, e a maioria das empresas trabalham assim. Se você vai para uma feira que você escolhe um país, ou você está no Brasil e sabe que vai ter visitantes de outros países, escolha direitinho e se prepare para isso. Casando muito. Você você vende produtos que têm uma porcentagem alcoólica dentro dele, não vai oferecer para um árabe, né, Ana? Então, você tem que conhecer os mercados. E a gente hoje tem uma infinidade de opções para isso. Você faz uma pesquisa na internet. Eu sempre costumo falar muito com as empresas, quando tem a possibilidade, antes de chegar num evento, na rodada ou na missão, faça o dever de casa. Estude seu público, estude a própria vestimenta. Às vezes faz muita diferença isso. Estude o que... a questão da precificação é muito importante, né, Ana? Mas a precificação começa muito antes da rodada. Não é só você ter a tabela com o preço em dólar ou em euro, que vai ser a moeda operante da sua rodada. Mas é você saber quanto custou para você produzir, você ter levantado direitinho o custo do seu fornecedor e o que você vai ter pós. E você não precisa ter fechado necessariamente seu negócio. Você pode usar os mecanismos de estudo e eu acredito que nessas masterclass o BID trabalha muito bem capacitando todo mundo nisso. Então, você chegar com a sua bagagem também. Não deixar para resolver isso diante do comprador.
Outra coisa é pensar em como você vai se apresentar e como você vai levar suas amostras. A experiência sensorial é muito importante, mas cada negócio tem uma maneira de apresentar essa experiência sensorial. Se você trabalha com comida, você leva uma degustação. Se você trabalha com roupa, você pode levar seu produto, mas pense como você vai levar esse produto, como você vai apresentar. Eu comentei com as meninas antes de começar que a gente fez uma rodada de moda. E aí, uma empresária chegou super cedo, montou uma arara, passou as suas roupas antes de colocar, levou as amostras dos tecidos, porque ela trabalhava com estamparia própria. Ela tinha toda uma história sobre aquela estamparia que ela fazia, porque ela era nordestina, então ela tinha cactos, e ela trouxe isso num QR Code, num flyzinho, para o comprador ter lá, ter acesso e poder mostrar o valor agregado que tinha naquele produto dela. E a gente tinha uma outra empresa brasileira nessa mesma rodada, que estava com uma mala, ótimo, tá com a mala, mas aí ela começou a passar de mesa em mesa, e aí ela se juntava, assim, ó, raspava e botava dentro, e lá na terceira rodada já estava tudo amassado, tudo feio. Então, você tem que fazer um estudo que às vezes não é o quantitativo, você apresentar sua produção toda. Isso ele vai ver no teu catálogo, isso ele vai ver na tua rede social. É você estar preparada de que experiência, que contato ele quer ter e o que vai ficar na memória desse comprador, né? Porque as rodadas de negócio você pode concretizar lá, ou é uma semente lançada. A Ana trouxe o exemplo dessa cooperativa de mel, que não estava nem preparada para fechar negócio ali. Mas também a gente conhece assim, vários produtos, várias experiências de que começou ali na feira ou o comprador não tinha nem selecionado aquela empresa, mas a empresa estava tudo tão bonitinho, tão redondinho, andando lá e conversando com outros compradores, que despertou interesse na amostra, na embalagem. Então, estudem também, porque para alguns mercados, a embalagem não faz diferença nenhuma. E para outros, você começa a experiência lá na embalagem. Complementando o que a Ana falou, porque assim, eu não quero chover no molhado, né? Então, eu estou usando o que eu ia falar só complementando o que a Ana já trouxe de forma tão rica, eu acho, nesse início. Ela falou de storytelling. Isso tem muito a ver com o mercado que você está objetivando exportar, e tem muito a ver também em você ter informações concisas. Pensa, não adianta você trazer só coisas técnicas. Ah, o meu produto é assim, é assado, eu tenho uma roupa, eu tenho 100% algodão, o algodão é isso e aquilo. Para alguns mercados, a afetividade, a história da tua oficina, a história da tua fábrica, das pessoas que estão envolvidas no teu processo de produção, o cuidado que você tem com o teu público vai fazer muita diferença. A gente fez algumas rodadas, eu fiz um projeto de bebidas, de vinhos, com compradores internacionais, e a gente rodou a Serra Gaúcha. E foi muito engraçado isso, assim, porque a gente fazia uma masterclass de degustação e visitava algumas vinícolas depois. E 2 compradores europeus ficaram muito sensibilizados, porque algumas vinícolas eles ofereceram almoço para a gente, e aí os compradores sendo servidos de maneira muito rica, muito farta. E aí o nosso motorista de ônibus, o tradutor e a menina que estava nos dando apoio de logística, algumas vinícolas não ofereciam almoço. E a gente ficou com eles 7 dias nesses passeios. Quando foi lá pelo 6º dia, esse comprador, ele era italiano e importava para Singapura. Ele chegou para mim e disse assim, eu já decidi as compras que eu vou fazer.
O fator humano vai fazer a diferença nos fornecedores que eu vou levar para o meu país. Então, isso faz parte, isso pode fazer, claro, foi uma experiência totalmente diferente, é como se fosse uma missão. A gente trouxe os compradores para visitar os locais. Muitas vezes vocês vão estar numa rodada, mas você contar a história de como você produz, de como aquele produto chega, qual é o impacto que ele tem lá na vila, lá na sua comunidade, lá em algumas comunidades, isso faz a diferença. Já para um americano, né, Ana? Eles querem só saber do custo e você não pode, tipo, perder tempo em romantizar o teu produto. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, tanto para a rodada quanto para missões internacionais. Primeira coisa, o dever de casa com precificação, escolha dos produtos a ver com o mercado que você quer entrar e ter o teu pitch preparado, porque também, assim, numa rodada de negócios, você vai ter 20 minutos para apresentar o teu produto, apresentar a tua história e o teu preço. E aí você não pode pensar num discurso que dure 40 minutos. Você tem que pensar num discurso que dure 10 minutos, porque o comprador vai te questionar também se ele se despertar o interesse dele no produto. A gente sabe de algumas questões de logística que vocês têm que preparar. Por exemplo, nas rodadas de negócio que a Apex faz, alimentos e bebidas, a gente sempre procura dar todo o suporte que as empresas precisam. A gente tem uma empresa que trabalha muito com a gente de pão de queijo, outra de dadinho de tapioca, então a gente sempre leva um air fry, um forno elétrico, para poder facilitar a logística dessa degustação. Mas se você, que é empresária, tem este produto, você questione o organizador do evento que você vai estar participando. Qual é a logística, qual é a infraestrutura? Eu tenho que chegar, eu vou preparar meu produto? Tem um garçom, uma copeira que vai preparar esse produto? Então, todas essas coisas fazem parte da sua construção, do seu posicionamento na rodada. Na hora de levar, assim, eu falei da questão para quem trabalha com moda, da arara e da mala, né? Quem trabalha com comida, você ter uns potinhos, umas coisas bonitinhas para o comprador receber a tua degustação, ou você chega lá e contar com o improviso da feira. Isso faz parte da apresentação que você tem. Uma outra coisa que eu tinha anotado aqui para falar, que é muito importante, a Ana falou muito do e-commerce, né? Então, assim, você estar preparada, você chegar numa rodada, se você tem uma rede social ativa, bem, bem trabalhada, bem atualizada, e que ela seja um bom canal de contato, você já leva um QR Code, você já leva ela e já entrega isso para o comprador. Mas se você não tem esse braço, se você não tem essa força de e-commerce, foque nos seus pontos fortes de negociação, de apresentar o seu produto. Tem gente que tem um catálogo muito bem feito, impresso, lindo, e não tem uma rede social atualizada, não consegue fazer as duas coisas. Não vender e ter um sucesso numa rodada de negócios não é uma receita de bolo. É um trabalho árduo, feito individualmente, né? Porque cada um vai construir a sua história, a sua trajetória com o seu produto, mas tem coisas que funcionam para todos, né? Que é ter estudado público para que você vai exportar. 2, levar as amostras certas para o público certo. É ter uma precificação justa e que converse com o mercado que você quer exportar. Um outro exemplo que a gente vivenciou esses dias. Você não vai oferecer você não vai oferecer um produto de alto custo
ou você não vai conseguir entrar com um produto de alto custo na Argentina da mesma forma que você consegue entrar nos Emirados Árabes. Então, é isso, assim. Eu até tenho mais coisa, o tempo também já estourou aqui. Eu acho bom, acho importante a gente abrir, né, Flor, agora para as dúvidas, para o bate-papo. A gente está super à disposição aqui para poder dividir a nossa experiência. Sí, obrigadas, Darla y Ana Claudia, fue un placer escutarlas, escuchar a su experiencia y o soporte que a Apex dá permanentemente para as empresas, não somente liderada por mulheres, mas as empresas brasileiras em geral. E vamos ler uma pergunta que temos que está relacionada com os preços e a importância de ter o preço definido, como Ana Cláudia mencionou. Leandra quer saber, está tendo dificuldades para formar o preço do produto, e tem produto congelado, então gostaria de saber como o Apex e o Vici, como podem ajudar para ela. Gostaria de mencionar brevemente do lado do Vici que proximamente, eu acho que é no fevereiro, mas princípios do próximo ano, vamos estar lançando uma calculadora de Incoterms, que é uma ferramenta muito ágil, muito interativa para que as empresas possam calcular o preço de exportação do produto. Isso estamos desenvolvendo essa ferramenta, mas proximamente vai ser lançada. Isso da parte do Vici, e gostaria de vocês mencionar como a Apex pode ajudar Leandro. Tá, olha só, essa questão de formação de preço, eu vou dizer, isso é uma dificuldade grande para as empresas que começam aí no campo internacional, tá? Não é sua dificuldade, é a dificuldade, eu diria que eu acho que de 90% das empresas, ou mais, quando elas entram no mercado internacional. Se você, por incrível que pareça, nós temos uma oficina na competitividade, a gente tem oficinas de competitividade que capacitam empresas, são oficinas às vezes de 1 dia, 2 dias de oficinas online, e uma delas é a formação de preço, tá? Eu já participei de várias dessas oficinas acompanhando as empresas brasileiras, e quando elas participam, elas descobrem que, na verdade, o preço do mercado interno que elas estão operacionalizando também está errado, entendeu? Porque às vezes elas colocam preço e elas deixaram de levar em conta exatamente isso que a Dala falou, é a energia, é a embalagem, é uma série de aspectos. E para o mercado internacional ainda é mais complicado, porque você tem toda uma questão de logística que acaba sendo mais cara, você quer ser competitivo, e às vezes o percentual do preço, o percentual, por exemplo, da embalagem do produto, ele acaba ultrapassando o que seria o adequado nesse preço final do produto. Então, a opção seria ou participar de PayEx, que inclusive responde a outra pergunta, que seria eu não exporto ainda. A Apex tem o programa de exportação, o PayEx, que a gente desenvolve com alguns parceiros, universidades, às vezes algumas entidades setoriais, em todos os estados brasileiros, tá? Agora, essa semana que eu estava... Eu desde domingo, cheguei ontem de volta a Brasília, eu estava em Pernambuco, na Petrolina. Eu estava em Petrolina com empresas de fruta, tá? A gente tinha 18 empresas de frutas, dessas 18, acho que umas 8 empresas, 7, 8 empresas eram empresas PayEx, ou seja, eram empresas que passaram pelo curso do PayEx, né, pela capacitação que o PayEx oferece, e aí elas participaram deste encontro de negócios com compradores que a gente trouxe compradores de diferentes países, Estados Unidos, Chile, Rússia, Romênia, estava essa moça da Romênia,
homogênea. Então, o PX proporciona isso, você aprender a formar um preço, você aprender sobre tarifação, sobre logística, sobre embalagem, uma série de aspectos. Então, a Marketing possibilidade internacional, né, Ana? Que foi uma coisa que a gente não falou aqui, é muito importante. Marketing internacional também, né? Marketing internacional para o seu produto é fundamental, fundamental na hora que você vai para o mercado internacional, que você vai para um e-commerce. Então, assim, contratar uma empresa para te ajudar a formar preço não é o ideal, custa muito caro. Ou um consultor, tá cheio de consultor que faz isso. Aí depende, se você quer fazer esse investimento inicial ou se você vai para cursos, existem vários cursos, eu tenho certeza que o Sebrae também tem cursos que ajudam nisso, a própria CNI, federações de indústria. Várias federações de indústrias conseguem fazer essa capacitação de formação de preço. Então, é buscar pela Apex, buscar pelos parceiros da Apex essa possibilidade. E aí, Darla, você pode ajudar na resposta do congelado, porque você já deu a dica. Você está indo para uma feira, para um evento, qual é a estrutura que eu tenho? Eu tenho uma geladeira para levar o meu produto, para eu colocar o meu produto? Com certeza, você pode ajudar nessa resposta aí. Exatamente isso que eu te falei, assim, a gente sabe que a Ana deu a dica do PayEx, é um programa que a gente tem, que é uma trilha, assim, para quem nunca fez nada, e a gente tem cases maravilhosos, né, Ana? Tipo, daquela empresa que vendia bombom para casamento e que hoje está no mercado internacional, nacional e internacional bombando. Então, assim, é procurar capacitação. Novamente, vou repetir, não é uma receita de bolo. Dentro dessas capacitações que a gente oferece também, a gente também bota em contato com alguns fornecedores que podem facilitar e operacionalizar a sua logística. Porque um produto, não é só você botar numa caixa e no correio despachar. Você tem que ter alguém que já faça. E uma outra coisa muito importante, quando a gente começa na exportação, é esse elo que você pode fazer aproveitando a experiência de empresas que estão há mais tempo ou que já fazem isso. Então, assim, existem empresas especializadas de logística que você pode contar. Você não necessariamente precisa de uma consultoria, você precisa se capacitar para isso. Porque consultoria nenhuma também, né, Flor, trabalha com receita de bolo, né? Ela Sim. vai juntar as pedrinhas desse grande quebra-cabeça. Mas quando você quiser entrar nisso, agora eu estou falando para as empresárias, você tem que escolher as guerras que você vai comprar, né? Porque se você é o marketing da sua empresa, se você é o criativo da sua empresa, se você é o operacional da sua empresa, o financeiro, você não vai conseguir fazer exportação. Você talvez seja importante você contar com alguém que tenha essa expertise e crie esse departamento de exportação por você. Mas se você tiver disponibilidade, se você tiver conhecimento de línguas, que é outra coisa muito importante, se você tiver familiaridade com estudar legislações, você deixa alguém cuidando dessa outra parte e se debruce um pouco na questão de exportação. Que leva muito tempo. E vamos continuar pelo tempo com as próximas perguntas. Eu estou olhando aqui o Ferri, também convido a você, se você quiser responder ao mesmo tempo. Temos duas perguntas. Uma que é muito específica para o Brasil, que é uma das empresárias tem dificuldade sobre como receber o pagamento, e eu acho que no cada país uns meios de pago funciona melhor que num outro país. Então, essa é uma pergunta. E outra que é da Roberta, que é uma das nossas empresas selecionadas para o Challenge de acesso às cadeias de valor. Roberta tem uma produtora audiovisual e gostou do comentário de como apresentar os produtos numa rodada de negócios, uma reunião
de negócios, mas ela tem que respeitar a confidencialidade dos seus clientes. Então, ela quer saber como falar sobre os projetos sem vencer essa confidencialidade. Sim. Para essa pergunta especificamente, Roberta, eu não vou ter de cabeça aqui agora os detalhes, porque a Apex tem muitos projetos e essa é um setor que tem exatamente muitas particularidades. O que eu posso dizer é o seguinte: a gente tem um projeto com a Associação Brasileira de Produção de Obras Audiovisuais. A Apex, ela tem projetos com diferentes entidades setoriais, e são muitas, mais de 60 entidades setoriais, tanto da área de agronegócio, alimentos e bebidas, quanto da área da indústria, tá? Então, a gente tem convênios. É óbvio que a associação, a APRO, que é a Associação Brasileira de Produção de Obras Audiovisuais, ela é uma associação que tem diferentes ações de representação e de capacitação de empresas que estão vinculadas, estão no guarda-chuva da associação, associadas a ela, né? E a Apex tem um projeto, um convênio com essa associação, em que a gente foca só o mercado internacional. Então, eu posso depois, aí eu tenho que ver com a Flor como é que a gente faz para disponibilizar o e-mail, porque aí eu posso trazer mais informações detalhadas desse projeto e de como você faria para, de repente, participar do projeto, porque a associação e o projeto específico que a gente tem com a APRO vai responder todos esses detalhes de como apresentar seu produto. Tem as feiras específicas de audiovisual em diferentes países. Então, como você faz? A gente vai para festival de cinema, a gente leva empresas brasileiras. Então, de fato, também é um setor muito específico, com regras muito específicas, e sim, a gente tem projeto para atender empresas desse setor. Em relação a pagamento, uma coisa importante é o seguinte: existem países que são países considerados países de risco, porque são países que a transação comercial ela tem que estar respaldada de alguma forma por algum banco, por até uma instituição pública em algumas vezes, porque o risco de você não receber o pagamento é enorme. Então, existe também, eu não vou ter de cabeça aqui agora, mas eu posso me comprometer, eu recebendo o seu e-mail, ou você, de alguma forma, recebendo o meu e-mail, eu posso colocar aqui no chat, buscar exatamente o detalhe dessa informação, porque você pode se abrigar numa instituição pública que ela faz você tem um acordo, um contrato com essa instituição, de forma que ela vai cobrir o possível calote, se ele acontecer. Agora, como receber o pagamento, como de fato o dinheiro, se não for uma questão de que o país é um país em guerra, Rússia, eu estou vendendo para a Rússia, então pode ter uma dificuldade em receber o pagamento. Se a questão é outra, é exatamente como o dinheiro entra na sua conta. Banco do Brasil, a área de comércio exterior do Banco do Brasil, altamente capacitada e pode também te dar toda a orientação nesse quesito. Eu vou sempre sugerir que as empresas, principalmente as empresas de pequeno e médio porte, se apoiem no Banco do Brasil para isso, porque o Banco do Brasil tem, sim, toda uma estrutura. Lembrando também que a nossa querida presidente do Banco do Brasil é uma mulher espetacular, maravilhosa, que vem fazendo um trabalho incrível. Então, assim, mulheres, empresárias mulheres estão cada vez mais bem-vindas no Banco do Brasil, e eu recomendo constar a área lá. E pronto, se me permite, eu vou também dizer umas duas palavras. Como alemão alto louro representa um pouco o outro lado também, né? Esses alemães muito estritos. Mas eu diria que isso também faz parte daquilo que vocês, Ana Cláudia e Dala, já explicaram, né? A preparação, essa pesquisa no mercado também faz parte de evitar essas ocasiões, de reduzir o risco, né? Essa análise cuidadoso dos potenciais clientes antes de fechar um negócio, ter cuidado ao momento de definir os termos, né, do próprio acordo. Isso tudo faz parte. Então, preparar-se, fazer um estudo dos potenciais clientes pode
ajudar a diminuir o risco e a evitar justamente essas questões, né? E depois, claro que tem vários programas, você pode trabalhar com carta de banco para ter garantias de pagamento, né? Eu sempre digo, sou muito a favor dessa questão de pesquisa do mercado, porque ajuda em muitas áreas, né? Ajuda a diminuir o risco, ajuda a se posicionar de uma melhor forma, de poder vender melhor, de poder negociar melhor, de ter mais argumentos na mão na hora de apresentar a proposta de valor, né? Porque, Ana Cláudia, você falou que preço é muito importante, mas também preço tem que ser justificado, né? E com uma boa proposta de valor, a gente pode até justificar um preço muito alto em alguns momentos, né? Mas aí essa pesquisa, eu diria, é essencial. Para mim, uma grande inspiração de conhecer todas as ferramentas que existem no Brasil. Também há ferramentas nos devidos países ou mercados de destino, né? Eu posso falar de algumas ferramentas que existem aqui, de programas que temos na Europa. Então, para pesquisar modalidades, para pesquisar mercados, eu posso muito recomendar um projeto dos Países Baixos, da Holanda, que eles oferecem uma grande base de dados. Eles fizeram uma grande pesquisa de mercados de vários setores, de vários produtos, e eles publicam relatórios sobre cada cadeia de valor, um pouco explicando quais os requisitos, as certificações, os preços comuns, quais os canais para entrar nesse mercado. Então, realmente é uma grande ajuda, se chama CBI. Eu costumo trabalhar muito, como sou alemão, também para um programa da Alemanha, que se chama IPD, Import Promotion Desk, e esses dois têm muitas informações, igual existe em outros mercados, né? Com alguns entre vocês, vocês que trabalham comigo na assistência técnica, a gente até discutiu fontes nos Estados Unidos e tal, né? Então, vale a pena procurar nesses próprios mercados também para obter essas informações. E só uma coisa que eu queria deixar, e logo vou parar de falar, que isso é uma coisa que requer muita continuidade e muita paciência, né? As coisas não vão se mudar de um dia a outro, não vão ter sucesso, não vão vender de um dia a outro, né? Tudo requer uma boa preparação, uma boa implementação e um bom seguimento também. E essa questão de estudar os mercados é contínua, vocês têm que criar essa experiência, essa expertise, né? E podem aproveitar a qualquer momento, até falando com o próprio comprador, vocês vão aprendendo coisas que podem lhe servir para outros encontros depois, né? Então, sempre sejam atentas a essas descobertas que estão a virar a esquina em qualquer momento. E só isso. Muito obrigado. Obrigada, Ferry. Para respeitar o tempo, temos que encerrar esta masterclass, que foi extremadamente interessante. Obrigada a todos os participantes, obrigada a Ferry, a Ana Cláudia, a Darla, a Mayra, a Daniela. Vamos estar enviando para todos, desde o Vici e desde a Apex, a gravação por e-mail. E obrigada novamente, que tenham um bom dia e saudações para todos. Tchau, gente. Boa semana a todos e estamos à disposição. Eu coloquei o site da Apex, onde tem os nossos programas, e o meu e-mail da Ana. Bom trabalho a todos e muito sucesso e prosperidade. Obrigada, tchau, tchau. Tchau. Tchau.